Olá você, estamos voltando com o nosso MacuxiCast, o podcast de política, cultura e sociedade de Roraima e da Amazônia. O podcast que tem o objetivo de discutir questões profundas de interesse da sociedade local, perpassando desde a política até a cultura. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um cidadão, operador do direito, faz justiça pública, é uma das pessoas assim mais coerentes com quem eu já tratei, com quem eu já conversei. Eu estou falando do procurador-geral, eu acho que já se desincompatibilizou. Ainda não. Está em vias de Próximo, desincompatibilização. Oleno Matos, ele que é defensor público geral e já foi deputado estadual e vai pleitear de novo este ano uma cadeira entre as 24 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Pois é com ele a nossa conversa de hoje. Oleno Matos, seja bem-vindo ao MacuxiCast. Obrigado, Luiz Valério. Quero aqui também agradecer a todos que participam do MacuxiCast, aos telespectadores que nos acompanham e que têm a oportunidade de nos ouvir, né, trazendo aqui um pouco de quem é Oleno Matos e de uma prestação de contas do nosso trabalho à frente da Defensoria Pública. Oleno, vou pedir só que você se aproxime um pouco mais do microfone, porque esse microfone ele é unidirecional. Então é isso, vamos começar a nossa conversa. Oleno Matos tem rodado esse estado inteiro, eu acho que poucos conhecem o estado de Roraima como Oleno Matos, até por conta, pelo dever de ofício. Tem a Defensoria itinerante, a Justiça itinerante, os eventos da Defensoria, as conferências, as assembleias, e ele foi, como eu disse, deputado estadual. Queria que você falasse um pouco dessa tua experiência. Eu pensei que você, assim como eu, fosse cearense. Você é piauiense. Chegou quando aqui? Está aqui desde quando? Eu cheguei aqui em 1982, em Roraima. Eu tinha 10 anos de idade. Na verdade, vim acompanhando meus pais, né? Meu pai passou num concurso público, à época, e escolheu Roraima para viver. Então, nós viemos para cá, à época, na expectativa de passarmos alguns anos aqui e retornar para Teresina. Mas não foi o que aconteceu. Meu pai... Passado alguns anos, meu pai passou em um novo concurso público aqui em Roraima e escolheu ficar mais um tempo aqui. E esse tempo se transformou na nossa realidade. Na vida inteira. Na vida inteira, né? Então, nós somos 5 irmãos, 3 nascidos no Piauí e 2 já nascidos em Roraima. Então, nós 5, junto com meu pai e minha mãe, nós construímos a nossa vida aqui, né? Hoje eu sou casado há 29 anos, tenho 3 filhas e uma vida toda dentro do estado de Roraima dedicada ao povo de Roraima. Eu tenho 24 anos de Roraima, Oleno. Quase a metade do seu tempo. Chegou na década de 80, eu cheguei no início dos anos 2000, 2002, para fazer concurso público como professor de línguas. Estou aqui há 24 anos e, desde então, direto ou indiretamente, acompanhando o seu trabalho. Por isso eu falei na apresentação. Reputo o Oleno Matos como uma das pessoas mais coerentes que eu já conheci aqui. A postura nunca mudou, a forma de tratar as pessoas nunca mudou, foi deputado estadual com destaque, sempre acessível, não, o poder não subiu a cabeça, ao contrário de alguns que estão aí. E aí eu queria que você fizesse uma leitura do que você viveu como deputado e do estado como está hoje, Oleno. Qual a diferença? Mudou muito, não mudou? Primeiro, Luiz Valério, eu queria destacar na sua fala essa questão do poder subir para a cabeça, né? Eu acho que tem pessoas que terminam envolvidas na política por conta do trabalho que prestam, né? Eu acho que eu sou um exemplo disso. Eu sou um servidor público desde meus 14 anos de idade, trabalhei 13 anos na CAE, na Companhia de Águas, e saí de lá quando passei no concurso da Defensoria Pública. E estou lá na Defensoria há 23 anos, completando agora no meio do ano 24 anos de carreira na Defensoria. E eu acho que foi todo esse trabalho que me levou a essa possibilidade de representar o povo no mandato e essa, por assim dizer, simplicidade no agir, né? Eu acho que a gente, quando se coloca à disposição para representar o povo, nada mais, nada menos a gente tem que fazer é representar o povo mesmo e a ele prestar contas, né? E eu acompanhei muito da história política no Estado ao longo de toda a minha trajetória, mesmo antes de pensar em exercer o mandato político. Eu gosto sempre de falar que eu não fui
uma pessoa que perseguiu o mandato político, né? Eu vim me filiar no partido após os 40 anos de idade. Eu tenho uma história que, no meu ensino médio, né, nosso antigo segundo grau, nós participávamos efetivamente da política estudantil, né, do debate. Mas quando eu entrei na faculdade e o trabalho, terminei que fui cuidar da família e larguei um pouco de mão essa questão da política. E isso veio nascer depois, já nesse trabalho na Defensoria Renascer, com uma força muito grande. Mas eu vim acompanhando a política de perto, né, a política de Roraima. E eu posso dizer assim, na minha visão, é claro, Luiz Valério, que os últimos 8 anos, né, ou 10 anos do Estado, foi quando nós conseguimos efetivamente voltar a estar nos trilhos. E você, que é um comentarista político dos que eu mais respeito e estuda muito a política roraimense, a gente sabe que a gente tem algumas verdades aqui no Estado que às vezes preferem que não sejam tratadas, né? Infelizmente, e no meu caso, que sou jornalista e tenho que reportar essas questões, sofro na pele quando decido revelar, falar as coisas que justamente, se prefere omitir. Justamente, né? Então, assim, às vezes a gente prefere criar algo para ficar como história e que, na verdade, não é toda a história, né? Existem partes da história que são excluídas para que não sejam tratadas como verdades ou como algo que atrapalhou a conjuntura do Estado com relação à melhoria da consecução de suas políticas públicas. E uma dessas que eu vejo que é jogado para debaixo do tapete é uma situação que nós vivemos ainda no governo Denário, e você vai lembrar que foram aqueles empréstimos que nós tivemos de forma assodada e que fizeram com que o Estado pagasse durante um bom tempo, sofresse durante um bom tempo da falta de recursos para investir em outras políticas públicas. Lembro bem. Algo inexplicado, mal explicado até hoje. Mal explicado, aquelas obras da própria SER, né? Eram situações que realmente as explicações deixaram a desejar e ficou por isso mesmo. Então nós tivemos também várias outras situações, né? O antigo caso Gafanhoto, né? Que aqui e acolá é relembrado. Então muitas situações que a política roraimense atravessou que merecem destaque porque elas fizeram com que nós tivéssemos um atraso no desenvolvimento do Estado. Mas o certo é que nos últimos anos a gente tem conseguido colocar o Estado nos trilhos. Mesmo com todas essas dificuldades, eu sempre disse que o Estado de Roraima, na minha visão, é um Estado que, por sua colocação geopolítica, por seu privilégio, né, que é estar numa área onde nós temos aqui uma grande área de preservação, área indígena e área de preservação permanente, mas ao mesmo tempo a gente tem um pouco de área disponível que dá para a gente fazer uma produção diferenciada, tanto do agronegócio mais brutal, né, mais forte, quanto também do agro feito pelas famílias, né? A agricultura familiar, que é uma força também dentro do nosso Estado. Então nós precisamos de condicionantes através do governo federal, do próprio governo do Estado, para cada vez mais melhorar isso. Mas o que a gente observa, Luiz Valério, é que a gente consegue, ao longo dos últimos anos, né, desse último mandato, por exemplo, do Parlamento e do Executivo, quebrar algumas pedras que pareciam intransponíveis. A própria regularização fundiária é uma delas, né, uma realidade vivida hoje pelo Estado. É preciso dizer que muita coisa mudou, né, sob a gestão de Antônio Denário. Eu reputo o governo de Denário o melhor dos últimos, talvez, 30 anos. Eu estou aqui há 24. Eu acompanhei Neudo Campos nos seus últimos anos, que foi sucedido pelo vice Flammarion, que se reelegeu, depois foi cassado, veio a tomar, ficou até o falecimento, entrou Anchieta. Inclusive, eu fui assessor especial do Anchieta, lá no Palácio, trabalhando nos finais de semana. Eu fui o Anchieta no Twitter e no Facebook, quando as redes sociais estavam engateando na campanha de 2010. Eu fazia, às vezes, eu escrevia como se fosse o ex-finado, falecido governador Anchieta, no Twitter e no Facebook.
me chamaram, só um adendo, me chamaram para fazer a campanha do Neudo Campos nessa função de ser o homem das redes sociais e eu recusei por conta do caso Gafanhotos. Eu não queria atrelar o meu nome, como é que eu ia trabalhar para um cidadão que tinha tudo aquilo nas costas, com todo respeito à história política do Neudo. Optei por não fazer. E aí, alguém levou a história para o Anchieta e ele me chamou para fazer exatamente essa função. Então, assim, acompanhei muito de perto, como jornalista, como cronista político, como homem de rede social, como web jornalista, e acompanhei a sua trajetória. Por isso que é sempre bom conversar com você, porque você conhece a fundo essa história. Chegou antes de mim, esteve em cargos como defensor público, na SER, como deputado estadual, e conhece muito bem essa história. Mas vamos falar sobre o Oleno Matos, defensor. O homem que leva justiça gratuita para as pessoas, que faz valer os direitos de quem às vezes não tem direito reconhecido. Como é ser defensor público em Roraima? O que você sabe das necessidades do povo roraimense quando nós falamos de acesso à justiça? Ser defensor público, não só em Roraima, mas em todo o Brasil, é algo muito orgulhoso, é algo que dá muito orgulho, porque é uma atribuição, é um cargo que a gente consegue sentir na pele a transformação, né? Seja na garantia do direito, seja em determinada situação da vida das pessoas. E aqui em Roraima, nós conseguimos, ao longo desses 20, 23, 25 anos de trabalho da Defensoria Pública, realmente mudar a realidade de milhares, né, dezenas de milhares de pessoas. Eu gosto de citar muito, Luiz Valério, porque a história ela é construída e é lindo quando você faz parte, né, do primeiro tijolo colocado até o último, né? A história é construída a muitas mãos, mas tem mãos que trabalham mais que outras, Sim, né? Então ontem nós inauguramos a primeira sede da Defensoria Itinerante e me veio assim toda uma história na cabeça do que nós enfrentamos relacionado à Defensoria Pública ao longo de toda essa história e o quanto foi difícil, né? Porque a Defensoria Pública ela faz parte do poder público, está dentro do sistema de justiça, mas ela é uma figura contra a corrente. A Defensoria Pública ela é contra o sistema, né? O sistema posto ele existe em função de quereres, né? Existem pessoas, existem poderes que fazem questão de manter o sistema como está. E a gente tem muita dificuldade de mudar esse status quo, esse modelo que é colocado. E às vezes a gente pensa que a falta de garantia de direitos ela se dá em função da falta de condições de determinado governo alcançar todas as políticas públicas, mas nem sempre é isso. É opção governamental mesmo, né? E a Defensoria Pública vem para mudar essa realidade, né? Quando a Defensoria Pública diz, por exemplo, que o preso bom não é o preso morto, né? Que o apenado, aquele que está lá cumprindo a pena, ele precisa cumprir a pena dentro daquilo que a lei de execução penal determina. Quando a Defensoria Pública diz que o migrante tem os mesmos direitos que o roraimense e o roraimado que aqui estão há mais tempo, que o problema deles é humanitário, não é um problema pessoal, né? É um problema humanitário que diz respeito à humanidade, ao governo brasileiro e muito menos ao Estado de Roraima. E que a gente precisa enfrentar isso. Quando a Defensoria Pública demanda, por exemplo, ações coletivas, que é algo que eu acompanhei de perto. Há 15 anos atrás não existia, a Defensoria não tinha legitimidade para a postura dessa ação. Algumas defensorias começaram a manejar essa ação, levaram não, né? Muito não, mas aquilo foi fazendo com que o judiciário pudesse avaliar a mudança dessa realidade e entender que a Defensoria poderia ser também um órgão, assim como o Ministério Público, capaz de utilizar esse instrumento processual. E nós passamos a ter a legitimidade. Olha a importância. E aí eu falo sempre, eu lembro da pandemia, né, que nós nos isolamos e ficamos vivendo aquele momento terrível, porque nós passamos, e ali a Defensoria já tinha a legitimidade da ação civil pública. E quem entrou com a ação para a abertura do hospital de campanha?
Quem entrou com a ação para ampliação dos leitos do Hospital Geral? A A Defensoria Defensoria Pública. Pública. Né? Então, através da Defensoria, todos os atores se reuniram e encontraram um caminho para salvar muitas vidas no estado de Roraima. Então, assim, para mim é uma missão que eu recebo com muita honra, essa de ser defensor público. E já fui defensor público geral, estou no 4º mandato como defensor público geral. E eu defendo muito que o nosso serviço ele seja universalizado. Luiz Valério, você é um cara que já conversou comigo, já buscou ajudar outras pessoas através da defensoria e você sabe da dificuldade que é. Às vezes a gente consegue a medida judicial, mas o cumprimento dela ainda se torna ineficaz durante um bom tempo. E isso me tira o sono, isso me tira a paz. Eu acho que a gente só pode entender que a defensoria está no ápice da sua missão constitucional e infraconstitucional quando o acesso à justiça for garantido a todos. A Defensoria Pública, é bom que se diga, ela promove o acesso à justiça para as pessoas que não têm essa facilidade de chegar até o judiciário. Porém, quando as petições, as ações, os processos encampados pela Defensoria chegam na estrutura do judiciário, às vezes emperra por conta do sistema judiciário brasileiro, que é lento, né? Aliás, são milhares de processos para ser analisados, são trâmites, são recursos que vão e que vêm, e que muitas vezes fazem com que a decisão seja lenta, não ocorra no tempo esperado, né? No tempo que a pessoa precisa, né? E aí é uma justiça que a gente pode dizer até injusta, né? É a justiça tardia e que não tem solução. Esses dias eu peguei o caso de um rapaz, agora no recesso do fim do ano, me ligaram pedindo ajuda e eu fui ver o processo dele, Luiz Valério. Ele estava no hospital e ele precisava de um remédio. O remédio não era barato. O remédio para o tratamento dele custava algo em torno de R$8.000 a primeira fase. E a gente teve que demandar judicialmente. Aliás, a Defensoria já tinha demandado, já tinha uma decisão judicial, só que o Ministério Público tinha feito uma manifestação no sentido de que o valor que era para ser bloqueado para que a gente pudesse comprar o medicamento fosse colocado em conta do Estado. E aí era uma decisão inócua, porque em conta do Estado o dinheiro já estava. E aí nós entramos com outro pedido, de forma emergencial. Eu mesmo conversei com o juiz e pedi a ele atenção para que a gente pudesse colocar aquele valor na mão da mãe, da criança, para que ela pudesse, o remédio não tem aqui no Estado, né? Não era questão de ter, não tinha aqui, tinha que comprar no Amazonas. E a gente conseguiu ali 4, 5 dias fazer com que a família adquirisse o medicamento. Mas é um caso assim, esse foi um final feliz, mas tem casos que infelizmente a gente não consegue. Eu vou citar um caso que é particular, é meu, que eu precisei da Defensoria para resolver e foi você que, de certa forma, fazendo o seu papel de defensor público, mas que acolheu o meu desespero. A minha esposa sofreu um acidente de moto, precisou passar por uma transtibial, uma amputação do pé esquerdo, e depois do desespero veio a tentativa de reabilitação, de devolver uma vida com alguma qualidade para ela. E aí, uma prótese razoável custa 50 mil, 30 mil reais. A gente buscou na justiça e você nos deu esse apoio. E aí, a justiça deu ganho de causa, não tinha como não dar. Porém, quando sai o ganho de causa e os recursos são bloqueados na CESAL, na saúde, no sistema, enfim, de saúde, aí vem, nós tínhamos apresentado 3 orçamentos de clínicas de fora, porque nós sabíamos que, infelizmente, o serviço aqui não seria a contento. Não tem uma clínica para fazer. Mas quando o dinheiro foi bloqueado, algumas coisas chamaram a atenção. Primeiro, mandaram fazer um outro orçamento para baixo. Os 24 mil, quase 25 mil que foram bloqueados foram reduzidos para 20 mil e pouco. Isso já estava bloqueado na conta do Estado. A clínica, eu vou citar o nome, eu não consigo não citar. Santa Lúcia, fica ali na Penha Brasil, perto da prefeitura, apresentou um orçamento de 20.400.
dizendo-se expert no fazer, no desenvolvimento, na produção de prótese. E até hoje a minha esposa sofre porque a prótese já foi refeita 4 vezes. Foi refeita 4 vezes e o cara não acerta. O cidadão da clínica Santa Lúcia não acerta fazer a prótese. Fica apertada, fica com rompuda por dentro, fica o pé desarticulado, enfim, uma série de problemas. E aí chegou um momento que eu disse, amor, vamos ajustar aqui em casa, vamos abrir mão, porque é uma quebra-cabeça. A defensoria, com tudo isso que eu estou querendo dizer, a defensoria fez a parte dela, mas quando chega nos outros poderes, nas outras instâncias, o negócio meio que desanda, não é, Oleno? Infelizmente nós temos situações como essa, né? Por isso que eu digo que o ideal é nós tentarmos alcançar a garantia do direito em toda a sua plenitude, porque essa situação que você está relatando aí, a gente aqui e acolá se depara com ela e a gente fica triste, né? Fica triste porque a gente mais uma vez observa a questão da desigualdade social, né, reinando. E isso para a gente que é garantidor de direito, para a gente que acredita num país e num Estado cada vez melhor, cada vez com mais acesso às políticas públicas a todos e não a alguns, nos deixa realmente tristes, mas não desesperançosos. A gente continua lutando, continua batalhando para cada vez mais melhorar a vida de todos. Pois é, vamos passar adiante sobre a atuação política do Oleno Matos. Como foi ser deputado e por que você almeja dar uma parada de novo na atuação como defensor para disputar uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa? O que é que te faz querer estar lá de novo? A experiência do mandato eletivo foi uma das experiências mais grandiosas que eu tive na minha vida. Representar o povo de Roraima no parlamento é algo inestimável, porque a cada momento que você está ali no debate, nas comissões, nas votações, sempre vem à mente, pelo menos na minha sempre vem, que eu estou ali representando 15 municípios, que eu estou representando mais de 300 comunidades indígenas, que eu estou representando mais de 100 vilas, né? E uma população gigantesca do nosso estado, né? E isso pesa muito. Tanto que durante o meu mandato de deputado, o pessoal me pergunta muito assim, doutor Oleno, vem cá, qual a sua bandeira? Eu digo, gente, a minha bandeira ela é uma bandeira universal, porque como eu lido com a garantia de direitos aos mais vulneráveis, eu não tenho como dizer que eu não sou um defensor da saúde, que eu não sou um defensor da segurança, que eu não sou um defensor da educação, que eu não sou um defensor dos concursos, né? Do direito dos povos originários. Do direito dos povos originários, né? Eu nasci na Defensoria em 2002, já acompanhando a justiça itinerante nos 4 cantos do estado de Roraima. Foi quando eu pude conhecer a maioria das comunidades indígenas, né? Então, eu não tenho como me atrelar ao segmento. Se eu fosse dizer assim, Oleno, qual o que mais te apetece? Talvez seja o da pessoa com deficiência, né? Por conta da afinidade. Eu sou pessoa com deficiência, nasci nos anos 70, então, numa década em que os direitos da pessoa com deficiência eram quase inexistentes. Você sabe bem como é a gente hoje chama de PCD, né? Pessoas com deficiência, né? Eu sou do tempo que a gente, nem conhecido pelo nome era, né? A maioria das pessoas nos chamava por apelido, tirando os familiares, né? Então, assim, eu fui uma pessoa que viveu durante a infância e a juventude cercado de muito apelido pejorativos. O estigma da pessoa com deficiência, que eu vou falar pelo Ceará. Tinha algumas pessoas na Rua Formosa de Formosa só tinha um nome. Era uma rua de esgoto a céu aberto, onde eu cresci, inclusive. Bairro Pio 12, Juazeiro do Norte. E tinha pessoas com deficiência que na boca dos outros era o aleijadinho. Né? Perna longa. E a gente sabe exatamente como é ser assim. Eu sou bocudo, eu tenho narigão, eu sou olhudo, né? E por ser assim, não exatamente uma deficiência, mas uma característica física, eu também tive, né? muitos apelidos. Imagina se naquela época eu tivesse algum tipo de deficiência. E o nordestino tem muito disso, né? Ele gosta do apelido, né? De uma forma geral.
Então, assim, essa é uma política que eu trabalho muito forte. Tem algumas situações que a gente conseguiu transformar ao longo desse tempo que eu estou na política partidária, seja como deputado, seja como chefe da Casa Civil. Exemplos a dar, a gente tem a questão da redução da carga horária para a pessoa com deficiência, para o cuidador da pessoa com deficiência. É a experiência em vários campos, né, da vida pública. E isso eu trago da defensoria, né? Que a defensoria nos dá essa base muito forte. Eu fui defensor atuante na área de família, eu fui defensor atuante na área de registro, na área da fazenda pública, na área criminal. Então você termina levando uma bagagem muito grande. Eu diria, inclusive, que essa tua formação, primeiro na área do direito e depois esse trato com tantas demandas de pessoas desassistidas, de pessoas carentes, de pessoas em situação de vulnerabilidade, te dá autoridade, né, para de repente estar propondo políticas públicas como parlamentar. E o principal, Luiz Valério, que eu acho que eu trouxe, eu tinha já isso um pouco, já da vida, mas eu aprendi muito com a defensoria, que foi saber ouvir, mediar e conciliar. Então, assim, por que eu acredito que como parlamentar eu consegui ser líder, trabalhar muitas situações. Você lembra que não foi um período fácil, né? A gestão Jalcem Renier era uma gestão... Não foi, era opressora até, turbulenta, né? Turbulenta. Então, quem estava com ele estava, quem não estava, não estava. E depois a gente conseguiu reconstruir isso quando eu fui para a Casa Civil, com muita luta. O governo Sueli sofreu muito com isso ao longo dos 4 anos pouco menos de 4 anos que ela governou, porque ela saiu para o governador Denário assumir ainda, né, no mandato dela, quando ela renunciou e teve a intervenção. Mas era um período extremamente difícil. E ali eu, juntamente com o Brito, que era o líder do governo, nós conseguimos realmente mostrar bastante habilidade no conduzir político, tanto que ao final do meu primeiro ano de mandato, a governadora Sueli me convidou para assumir a Casa Civil do Estado para melhorar esse relacionamento com o Legislativo. E eu fui para lá, fiquei por pouco menos de 2 anos, voltei para o último ano do mandato. E apesar das dificuldades, que é importante salientar, gente, quem não viveu aquela história, o Luiz Valério viveu como eu, apesar dos erros de governo, mas também aconteceram muitas situações, a exemplo da crise na Venezuela, que iniciou essa trajetória da entrada impactante de venezuelanos em Roraima em 2015, 2016. Começou a desestruturar o atendimento, as demandas de serviços públicos aqui, né? Educação, saúde, segurança. E a impactar também aquilo que eu falei no começo do podcast aqui, a impactar, por exemplo, os empréstimos que nós tivemos lá atrás, que ficou um tempo ali sem o compromisso do pagamento e passou a ter esse compromisso que gerava uma diminuição da receita brutal. Pois é. Eu tenho acompanhado, por ser jornalista político, o que eu chamo de qualidade do parlamento. Venho de 2002 para cá num altos e baixos. Às vezes, numa legislatura ela é melhorzinha, aí depois cai de qualidade, aí entra pessoas como você, melhora um pouquinho. Tinha um deputado que foi ex-prefeito de Iracema, Joaquim Ruiz. Eu dizia para ele, quem me conhece sabe que eu sou ruim de elogiar político, assim, gestor público, porque é difícil de achar um bom gestor, um cara compromissado de verdade. E aí quando eu me deparo com um sujeito como você, como o Joaquim Ruiz, Brito Bezerra, houve outros, mas eu recordo desses e eu falei para o Joaquim Ruiz, você é um excelente parlamentar. Eu gosto do seu estilo de orador, de defensor das causas sociais, das causas públicas, a forma como você se porta. Vale a pena vir na Assembleia e lhe ver atuar. E ver atuar. Eu dizia o mesmo a seu respeito. Não lembro se eu cheguei a dizer para você. Sim, disse, algumas oportunidades. Mas quando eu reconheço, eu gosto de gente inteligente. Você sabe, nós somos estudiosos, eu sou estudioso, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Então, assim, querer ser comunicador são coisas que eu não admito em hipótese alguma. Querer ser comunicador sem gostar de ler,
sem saber fazer uma pergunta. E tá na moda, né? E tá na moda. E tá na moda. Você vai para uma entrevista coletiva, o pessoal fica só segurando, desculpa, gente, só segurando o microfone, esperando que a gente faça a pergunta. Porque não lê, porque não gosta de ler. Ser deputado federal, deputado estadual sem conteúdo nenhum, fazendo papelão. Aí eu analiso, assim, de repente, legislatura na Câmara Municipal, até na Assembleia, como tem gente lá em cima e gente lá embaixo em nível de qualidade representativa. Sei que você não vai querer fazer essa avaliação, mas o teu objetivo de retornar é para tentar elevar o nível da Assembleia, propor bons debates? A ideia é essa. A ideia é que a gente possa efetivamente aprimorar o debate, né? Eu penso como você e eu acho que é um problema. O problema não é a montagem, né? Não é a votação final. O problema eu acho que antecede. O problema é educacional. É o processo educacional que falta a gente aprimorar. É a formação, né? Formação. Assim, é o compromisso do sujeito com ele mesmo. E aí a formação tanto de quem se propõe a representar, quanto daquele que coloca o representado lá. Exatamente. Que agora está cada vez mais claro que o eleitor tem grande parcela de culpa na qualidade dos representantes que eles têm. Não à toa o ditado, cada povo tem o governo, e eu diria o parlamento que merece, está muito em voga, porque... É tanto, Luiz Valério, que eu tenho percebido nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, porque o WhatsApp ele é feito de alguns grupos, que são grupos já segmentados, né? De política segmentada. Bolhas, né? Bolhas. E algumas críticas, por exemplo, à minha pessoa dizendo que não, se eu for candidato, não votaria em mim, porque eu faço parte de uma estrutura, que é a defensoria, e uso essa estrutura para me promover. Gente... a política, ela é isso. Na verdade, você passa a conhecer o político, aquela pessoa que tem a capacidade de te representar, através de algum trabalho. É ruim quando você elege alguém que nunca fez nada, né, em termos de política social ou de entrega à população, e você dá uma carta branca para essa pessoa, para ela lhe representar. Quando você já conhece a pessoa e já viu que ela tem capacidade, né, experiência, conhecimento, é mais fácil de você decidir. É claro que não é só esse critério, você tem que avaliar também a questão da pessoa, honestidade, né? Tem uma série de requisitos que é muito importante que o eleitor faça esse balizamento. Infelizmente, muitos não fazem, né? Então, assim, quando você tiver alguém, fez uma brilhante gestão numa secretaria, fez uma brilhante gestão em algum órgão, olhe com bons olhos. Essa pessoa possivelmente ela vai ser um bom político porque ela tem a perspicácia e o conhecimento necessário para fazer um bom mandato lhe representando. É preciso que as pessoas entendam que político corrupto ou despreparado, ele vem de uma sociedade, às vezes corrupta e despreparada também. Então a qualidade do voto na hora de escolher seus representantes é muito importante. Você tem que avaliar ficha corrida, passado, atuação, capacidade de comunicação, de articulação, representatividade, poder de representatividade efetiva, porque colocar qualquer um não adianta. E por que eu estou dizendo isso? Eu estava na Assembleia Legislativa semana passada e chegou um cidadão lá se apresentando como pré-candidato ao Senado, bolsonarista. E ele disse, olha, eu tenho uma história para contar. Eu fui preso em Brasília no 8 de janeiro. E era o único fato que ele tinha para apresentar. Ter sido preso, segundo ele, em Brasília por ter participado do 8 de janeiro. Eu tenho a certidão de que eu fui preso e eu vou ser candidato a senador. Grandes coisas que ele tem para apresentar. Eu fico pensando, gente, que tipo de candidato é esse, né? Então é preciso, para você que está nos assistindo, medir entre, por exemplo, um defensor público como o Oleno, que tem toda essa história de levar acesso à justiça, e aí não é propaganda não, tá, gente? Pelo amor de Deus, ele ainda não se descompatibilizou, ele ainda vai se lançar como pré-candidato, mas ele já foi deputado. E eu estou falando pelo que eu vi no passado, pela atuação dele pretérita, que não faz muito tempo. Foi de 2015 a 2018. E aí é preciso levar tudo isso em consideração, né? Porque tem deputado bom para cachorro, já teve deputado bicheiro, já teve tudo quanto você possa imaginar. Mas será que está te representando efetivamente? Te representou efetivamente? Então, assim,
Vou voltar ao caso desse cidadão que vai ser candidato a senador. É pré-requisito para apresentar à sociedade ter sido preso, ainda que num movimento pelo qual ele seja simpático, que foi a defesa da ditadura, da quebra institucional democrática? É assim, tem coisas que é preciso pensar. Vai ter uma penca, uma corrida de fundo de candidatos ao Senado, a deputado federal, a deputado estadual. E por isso é preciso analisar currículo, é preciso analisar proposta, é preciso analisar perfil. E é por isso que o MacuxiCast está fazendo isso aqui. Conversando, mostrando para você quem é quem. Porque, do contrário, a minha ideia é que você não alegue que eu não sabia, eu não estava informado, eu não vi, eu não conhecia. Se depender de nós, você vai conhecer. E um debate também, Luiz, aproveitando o gancho da sua fala, que a população deve travar e não deixar restrito aos partidos políticos e aqueles que têm mandato, o novo modelo da política brasileira. Né? A gente percebe que até bem pouco tempo a gente falava em 30 e tantos partidos políticos. Menos, e partidos com chance de disputa na próxima eleição aqui em Roraima, talvez de 6 a 8, 9 no máximo, estourando. Por conta do modelo. Né? A cada eleição que passa, os partidos que não conseguem eleger um percentual mínimo vão ficando fora, vão tendo que se transformar em federações, né? Ou se fundir um com o outro. E isso vai, de certa forma, diminuindo o processo democrático, porque cada vez mais menos pessoas podem ser candidatas. Então, se eu tenho um partido em que eu posso escolher as pessoas que vão ser candidatas, eu dou a opção à população. A partir do momento que eu tenho menos partido, né, e nas mãos de quem já está no poder, né, e o grande problema de tudo isso é o chamado fundo partidário. O fundo termina ficando cada vez mais na mão de menos pessoas. E eu vou dizer mais. Eu fiz um teste. Foi um teste, tá? Eu não tenho pretensão de ser político. Eu gosto de estar aqui falando sobre política. Mas eu fiz um teste em 2022. Eu procurei 2 partidos grandes, o Republicanos e o Progressistas, e me ofereci para disputar o cargo de deputado estadual. Olha, se vocês quiserem, eu estou disponível. Mas era um teste. Eu queria ver respostas. Não tiveram interesse nenhum. Porque gente qualificada não interessa muito. Primeiro que eles são os donos do partido. Eles estão fechados entre si. Eles querem ter a primazia. E colocar gente que pensa na jogada talvez não seja tão interessante assim. É por isso que muita gente disputa e não tem voto nenhum, ou tem muito pouco voto. É por isso que às vezes as mulheres preenchem ficha, mas na hora H não aparecem. Sempre dá BO, para usar uma linguagem popular, dá BO quando a conferência chega no TRE que aquela cota de mulheres não foi cumprida, porque você se filia, você vai lá e de repente não interessa para as siglas partidárias. A partir disso eu pergunto para você, Oleno, que avaliação você faz dessas federações? São válidas? Ajudam? Funcionam? Eu acho que diante do modelo que está colocado, essas federações são o que sobra de sobrevivência para determinados partidos. Né? Fazendo uma avaliação, por exemplo, a nível nacional de partidos de direita, de esquerda, centro-direita, centro-esquerda, o que a gente observa é que nos próximos 8, 10 anos, a gente vai ter uma verdadeira extinção dos partidos, principalmente de esquerda. Talvez a gente tenha como figura única de esquerda um partido centralizado chamado PT. O PCdoB, o PV, PSOL, o próprio PDT, devem todos terminar numa composição aí, né, agregada a esse partido único, talvez até com outro nome, quem sabe, ninguém sabe do futuro. Mas o mesmo acontece com a direita também. Se a gente for olhar também, a gente tem aí hoje União Brasil junto com o Progressistas, né? Todo mundo, já se transformando numa grande legenda, talvez no grande vencedor das eleições, não só estaduais, mas nas eleições nacionais, e fazendo com que se crie uma super legenda. E pode acontecer daqui a pouco também do Republicanos entender que está na hora de se juntar com o MDB, como tentaram e não avançou. Então,
é isso que vai acontecer. Se nós não mudarmos as regras eleitorais ao longo dos próximos anos, talvez a gente chegue a ver no nosso país um domínio de 3 ou 4 siglas partidárias somente e dividir um fundo bilionário com poucos candidatos nas mãos de poucas pessoas, e eu acho que isso não faz bem para a democracia. Não faz bem, até porque muito pouca gente, às vezes não tão bem intencionada assim, manuseando muito dinheiro, né? Você pensar que siglas partidárias têm aí 5 bilhões, é isso? É em torno disso, né? Quase 6 bilhões. Quase 6 bilhões de reais para bancar a campanha. Por isso que a negrada, todo mundo quer ser presidente de partido, corre, vira, briga, se intriga, muda de legenda com facilidade, porque essas grandes siglas estão aí com muito dinheiro nas mãos. Queria que você fizesse uma avaliação agora sobre como é que eu vou dizer? A enderitização da política brasileira. Como é que você lê essa onda mais à direita e quase extrema-direita no Brasil? A gente vai ter uma campanha presidencial que parece que vai ser figadal, né? Os bolsonaros contra o PT do Lula, ou seja, de novo a polarização. Aí tem um pré-candidato aí que é de um partido chamado Missão, que me parece também bastante incisivo nas suas colocações. Já aparece até com 2, 3%. Já está passando, né? Já está entrando aí na terceira colocação. Como é que você avalia esse cenário político que a gente está vivendo? Mais uma vez, eu acho que a decisão vai se dar do centro não polarizado, que é a centro-esquerda e a centro-direita, né? Com mais preponderância da centro-direita, né? Que está mais fortalecida. Então vai depender do movimento do Kassab, do PSB, né? Acho que do PSD, desculpa. PSD, né? Kassab. O Caiado vinga, na sua opinião? Não. O Caiado não vinga. O Caiado, ele é um discurso muito parecido com o discurso do Flávio, né? Então, quem pender para esse lado certamente vai preferir já apoiar o Flávio. Até porque chegou primeiro, tá lá, acho já que tem o público do Caiado vai ficar reservado mais aquele pessoal mais antigo, né? As pessoas mais idosas e conhecem ele um pouco mais. O Flávio ficaria com o percentual maior. Mas eu acho que vai haver um equilíbrio muito grande, né? Muito grande. Mas para quem acompanha eleições ao longo desses 30, 40 anos, a gente sabe que o PT aprendeu muito a lidar com isso, né? E certamente, estando com a máquina, acredito que eles vão se movimentar bem no sentido de fazer a pequena diferença necessária para vencerem novamente. É uma opinião que eu tenho, né? Mas acho que é um jogo muito dividido realmente e que não é bom para o nosso país, né? Essa polaridade, essa polarização de eu tô certo e você tá errado. Eu sou daqueles que acreditam no diálogo, né? Acho que o melhor negócio é quando ele é bom para todo mundo. Saber ouvir, conversar, trocar ideias de forma cordial ainda é o melhor. Ainda é o melhor caminho, né? E acredito que a gente tem dentro dessa fórmula aí que encontrar um mecanismo de meio termo, né? O Caiado tenta se apresentar como sendo esse, mas não vejo como tal. Talvez a gente não tenha surgido esse nome ou esse partido, esse bloco com essa linha. Até porque a própria história, o próprio histórico do Caiado é de rigidez, né? Ele tem um perfil bem conservador, bem conservador. E a direita também, bem à direita. Então não mudaria muito. E como você disse, uma vez que os Bolsonaros, a família Bolsonaro, o Flávio, já azeitou a máquina da direita em prol dele, né, da família Bolsonaro, é bem possível que eles, com certeza, vão polarizar com o Lula nessas eleições, com o Kassab aí talvez conseguindo interferir de alguma forma. Nós estamos chegando aí, Rolando Matos, em 45 minutos.
Você se desincompatibiliza da Defensoria quando? Na sexta-feira. E a caminhada rumo a uma pré-candidatura começa quando também? Eu me desincompatibilizo na sexta-feira, dia 3, né? Então, dia 4 eu já estarei na condição de pré-candidato a deputado estadual, afastado das funções. Por qual partido? De defensor-geral. Ainda a decidir. Ainda vai se filiar. Eu estava no Republicanos, mas eu e o deputado federal Estélio dele fizemos um movimento e nós estamos avaliando aí qual é o melhor cenário para a minha candidatura a deputado estadual. Então, dentro do prazo de filiação, que é até o dia 3, né, dia 4 eu já tenho que estar no TRE com registro no partido, a gente vai divulgar essa decisão partidária. Foi de novo, vou usar o termo, uma penca, um grupo grande de deputados estaduais. Então, logo o novo governador Edilson Damião, que assumiu na sexta-feira, se filiou e assumiu a presidência do União Brasil em Roraima. Uma carrada de deputados estaduais foram para o União Brasil. Pode ser o seu destino ou não? Pode. Eu tenho uma ótima relação com o governador Edilson Damião, tanto que o deputado Estélio dele foi para lá, para o União Brasil. Pode sim, pode ser esse o partido. Vai depender das negociações com os pré-candidatos que lá tem com o presidente. E você falou do Edilson, era uma crítica que eu sempre fiz ao governador Denário, e eu falo aqui publicamente o que eu fazia a ele mesmo, diretamente. Eu dizia a ele como governante, ele deveria ter um partido para chamar de seu. Ele deveria comandar um partido e não estar no partido comandado por outra pessoa. E o Edilson fez o dever de casa. Né? Tão logo ele assumiu, ele já tratou de correr atrás, de negociar um partido, uma sigla grande, que ficou muito maior no estado. Edilson Damião só tem a cara de bobo. Bobo não é nada. Essa crítica que você fazia, eu também fiz por escrito em colunas, em artigos, em matérias, muitas vezes. É inconcebível um governador não ter cultura brasileira, um partido para chamar de seu. Como é que você é o mandatário maior do estado e você é um mero filiado? Nem diretor executivo, nem tesoureiro, nem secretário do partido você é. É um mero filiado. É inimaginável, né? É complicado. E aí vem as imposições, porque fala minha, a briga pela a condição de vício na chapa de Edilson Damião tá grande nos bastidores. O Progressistas querendo empurrar Gerlane Bacarim, esposa do senador Irã Gonçalves, o deputado Saudade Sampaio querendo ser o vice, e mais gente querendo também entrar ali nessa fresta apertada. E aí o Edilson Damião, estrategista que disse, ainda não. Quando chegar a hora, quando chegar nas convenções, a gente conversa e eu decido. E é mais ou menos isso, né? Os bastidores da política roraimense estão fervendo. Né? Ele primeiro foi fazer o dever de casa, né? Que é ter um partido com um número significativo de 3 deputados federais, que a gente sabe que é o que bem representa a questão do fundo partidário. Um dos mais importantes do Brasil. 12 ou 13 deputados estaduais com mandato, né? Disputando a reeleição. Então, assim, é um partido que entra nessa eleição de 2026 com uma força muito grande, e eu não tenho dúvida que o governador Edilson acertou em cheio, né? Porque fortalece muito a base dele para quem vem para uma disputa de governo do estado. Ele, na primeira semana de governo, fez o dever de casa. Com certeza, fez o dever de casa, disse a que veio, deu uma entrevista na imprensa esse final de semana, já colocando os pingos nos is e apontando mais ou menos qual vai ser o rumo desse seu quase um ano de mandato para tentar a reeleição. E fica toda uma expectativa em torno do que será esse ano de mandato e se ele vai conseguir renovar o mandato, a depender do que o TSE decidir nas próximas semanas, provavelmente. Qual a sua expectativa? Pelo que o Denário fez, eu sempre falo que o segundo mandato é um pouquinho sempre pior em qualquer situação, em qualquer lugar, do que o primeiro. O primeiro mandato do Denário foi fantástico, foi muito bom. O segundo começou a ter umas frechas, umas brechas, umas lacunas, mas ainda assim foi muito melhor do que aconteceu em algum período aí. E agora, Edilson Damião, o que é que você espera? Vai ser um período turbulento, Copa do Mundo, eleições, para avaliar, mas
É preciso avaliar, né? Eu acho que a avaliação do Edilson ela vai se dar muito mais pelo período que ele ficou como vice-governador. E foi um vice-governador extremamente presente e, ao mesmo tempo, ausente quando era para estar ausente. Que eu brinco que os vice-governadores, a gente tem muitos problemas porque muitos deles querem estar presentes em momentos que eles devem estar nos bastidores, né? Querem atuar como governadores e passando por cima do governador. Ele sabia exatamente qual o lugar dele, Sabia. né? E o lugar dele foi ali junto à CEINF e sempre que o governador precisava e atuou de forma excepcional. Uma das secretarias que mais entregou foi a Secretaria de Infraestrutura. São aí milhares de obras entregues ao longo desses 4, 5 anos 7 anos e meio, né, de Denário e Edilson já há 4 anos e pouco. E eu tenho certeza que vai continuar agora, nesse restinho de mandato, mas tem tudo também para montar uma plataforma para fazer um primeiro governo também primoroso. Né? O primeiro governo onde o Estado vai bater a casa já dos 10 bilhões de orçamento anual, uma perspectiva de crescimento contínua. Né? Você vê que nossos números são alvissareiros a cada ano que passa, e com essa transformação que a gente vive hoje na Guiana, com a retomada da economia na Venezuela. Essa semana mesmo eu recebi a notícia que Santa Helena voltou a pulsar, né? Santa Helena, o comércio está lá como se nada tivesse acontecido. E com muita coisa barata, tá, gente? Já voltou a funcionar com coisas que vale a pena a gente procurar lá. Então, assim, eu acho que Edilson tem tudo também para fazer um brilhante primeiro governo, sem contar que politicamente, você que acompanha essas forças partidárias, tem muita coisa se desenhando para que ele tenha uma eleição bem em paz, né? Talvez aí com essa aliança nos bastidores do PL com a União Brasil, que está sendo desenhada por Brasília, facilite muito a vida do governador nessa eleição. Praticamente vão entregar de bandeja a cadeira de governador para o Damião. Toma aqui e continua, porque tudo está se desenhando para isso. O grupo Leitura Minha de Novo, tá aqui para não ficar nada de respingo aí para o Oleno. Eu aproveito esses momentos para refletir. Eu não imaginava que eu iria ver de forma tão breve o esfacelamento do grupo jucariano, a perda de força absoluta do grupo jucariano. Eu falo de Romero Jucá, ex-senador, e Tereza Surita, ex-prefeita. Eles criaram o Arthur, e a criatura suplantou os criadores de uma forma espantosa até, é a minha leitura. Tanto é que o Arthur aparece em pesquisas bem posicionados, tanto para o Senado quanto para o governo, enquanto Jucá vai ter que se contentar com uma possível candidatura a deputado federal. Falam até que ele consideraria sair para estadual para tentar conseguir a presidência da Assembleia. E Tereza, a senadora. Provavelmente. Então, assim, é uma conjuntura que eu ainda não esperava ver, mas está aí, na prática, acontecendo. Para o bem de Edilson Damião. É bom que se diga. Olha só. Estamos aí com 53 minutos. Eu quero agradecer muito a tua presença, ter aceito o nosso convite, colocar uma Acusticast dentro da sua agenda. Eu acho que é um momento importante e eu gosto de estar presente nesses momentos importantes, discutindo política. É a minha contribuição para a sociedade, é assim que eu sei fazer jornalismo. Eu não sei fazer jornalismo de brincadeira, faço com muita seriedade. Só esse ano, além da demissão da Rádio Roraima, eu estou com 2 processos na justiça. Ontem eu consegui resolver fiz um acordo, pedi desculpas à parte que se sentiu ofendida. O juiz Parima Dias Veras, vai o meu abraço para o senhor, excelentíssimo juiz. Chegamos a um acordo ontem, enfim, e tem mais uma pendência na justiça para resolver, mas é fruto da minha forma de fazer jornalismo, sem minhas palavras, indo fundo nas questões, discutindo a fundo o que precisa ser discutido, porque Roraima e o Brasil precisa. Eu acho que é isso, né, Oleno? É isso, Luiz Valério. Eu quero parabenizar você pelo podcast, pelo Acusticast e também parabenizar você pela sua forma de fazer jornalismo. Eu lhe acompanho também há muito tempo. Sempre foi um jornalista vibrante, um jornalista sério, que respeita a política, trata ela com seriedade e leva a verdade para o povo. Eu acho que a política e o jornalismo de verdade tem que ser assim, né? Tratando com transparência, com respeito
aqueles que são os merecedores da nossa fala e do nosso trabalho. Eu acho que você tocou num ponto que eu acho que respeito. As pessoas podem ter muita coisa a dizer do meu trabalho. Ah, é contundente. Às vezes bota o dedo na ferida e machuca. Investiga demais, é xereta. Mas ninguém pode dizer que Luiz Valério desrespeitou, criou apelido jocoso, tratou de forma desrespeitosa, invadiu privacidade, tratou sobre questões particulares. Isso definitivamente não me interessa. O que me interessa é discutir política no que ela tem de mais importante. Oleno Matos, obrigado por ter vindo ao MacuxiCast. Obrigado, meu amigo Luiz Valério, e a todos que nos acompanham. É isso, até a próxima. Esse foi o MacuxiCast, mais uma edição para você. E a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser, porque às vezes tem problema técnico, tem problema de agenda de convidado, tem internet que não funciona, mas nós estamos aqui para levar o MacuxiCast até você. Um abraço, até a próxima edição.